Afinal, fascismo é sinônimo de nazismo? Por que a gente usa tanto o termo nazista e por que essa expressão chega a ser criminalizada? Prazer carnal. No vídeo anterior eu tentei falar do primeiro fascismo, que era o italiano, e delimitar alguns pontos sobre, afinal, o que é o fascismo. Se você não acompanhou, veja o vídeo e não se esqueça de se inscrever, porque assim você vai receber notificações para os novos vídeos e poderá assistir, debater, perguntar sobre esses temas de história. No vídeo anterior eu falei que a palavra fascismo deriva de um termo do Império Romano, o fascio, e tem Mussolini como grande idealizador. 11 anos após Mussolini ter subido ao poder, em 1933, o presidente da Alemanha convida Adolf Hitler a formar um gabinete. Esse era um procedimento normal. Os nazistas haviam feito quase um terço das eleições anteriores. Então, o presidente convida o presidente do partido, no caso Adolf Hitler, a formar um gabinete. Mas vamos voltar um pouco. Hitler nasceu na Áustria. Hitler tentou ser artista em Viena, não conseguiu, acabou sendo soldado alemão na Grande Guerra e subiu até o posto que um estrangeiro podia subir dentro do exército alemão, que era cabo. Foi condecorado por bravura, foi ferido durante uma batalha. Hitler termina a guerra condecorado, sem emprego, e aceita o papel de espião para ver um partido de extrema-direita. Este partido acabaria sendo o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nacional Socialista para se opor aos socialistas. Muita gente se confunde com este nome, porque acha que, sendo nacional socialista, seria um partido de esquerda. Todos os discursos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores era contra a esquerda. Eles são anti-esquerda. Aliás, os comunistas são sempre as primeiras vítimas dos fascismos. Quando se inauguram os campos de concentração na Alemanha, ainda não são mandados para lá judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, ladrões, infratores das leis raciais. Não. Os primeiros a inaugurarem o sistema prisional de exceção da Alemanha são os comunistas acusados de terem tocado fogo no parlamento alemão. Os nacionalsocialistas surgiram logo após a guerra. Hitler foi observá-los como espião, acabou se inscrevendo no partido e se tornou o grande orador do partido. Tentou dar um golpe em 1923 numa cervejaria em Munique, o chamado Putsch da Baviera, o Putsch de Munique, ou Putsch da cervejaria, ou seja, o golpe não deu certo. Hitler foi condenado à prisão, depois solto, não tendo cumprido toda a pena. Na prisão, ele escreveu seu livro Minha Luta, Mein Kampf, e lá colocou todo o seu projeto político. Raramente um sistema foi antecedido tantos anos pela manifestação de todos os pontos: repressão aos comunistas, repressão aos judeus, ataques futuros à Rússia, repressão às liberdades. Tudo está lá no Mein Kampf, tudo está no Minha Luta. Hitler escreveu na prisão, publicou esse livro na década de 20 e o Partido Nacional Socialista, conhecido pela sigla nazi, acabou sendo mais um partido da democracia alemã, chamada nessa época República de Weimar. Mesmo problema da Itália, crise econômica, especialmente em 1923, hiperinflação. Nós estamos num momento terrível de hiperinflação e de falta de emprego, avanço da esquerda. Não vamos nos esquecer que Rosa Luxemburgo e outros tentaram promover na Alemanha uma república socialista, assustando muito a classe média e alta alemã, e Hitler prega contra tudo isto. Mas o nazismo não faz muito sucesso. O nazismo começa a crescer com a crise de 1929. Com o desemprego crescente na Alemanha, com a crise do capitalismo, os votos para o Partido Nazista vão crescendo também. Em 1933, Hitler se torna, no início do ano, o
primeiro-ministro alemão, mas ainda não é uma ditadura. A Alemanha ainda não está fechada para as eleições, para o pluripartidarismo ou para a liberdade de imprensa. A morte do presidente Hindenburg, Hitler assume o posto dele, o incêndio no parlamento alemão que culpabiliza os comunistas e várias outras questões acabam fechando o regime. O nazismo é a forma alemã de fascismo. Hitler foi um grande admirador de Mussolini. Hitler fez com que Mussolini estivesse presente em muitos momentos. Hitler trouxe Mussolini para a Conferência de Munique em 1938. Hitler salvou Mussolini quando os italianos o derrubaram a primeira vez e o instalou em uma república fantoche no norte da Itália. Hitler admirava Mussolini profundamente e adaptou o fascismo italiano à Alemanha. Algumas características são mais especificamente alemãs, apesar de haver antissemitismo na Itália. O nazismo tornou o antissemitismo uma base da sua proposta. Isso é muito importante dizer. O nazismo é um projeto que não apenas pretendia uma ditadura e um Estado totalitário, com o Ministério da Propaganda, que eu disse no primeiro vídeo, no caso da Alemanha entregue a Goebbels, mas o nazismo também tem um projeto de morte, de exclusão de pessoas. Imediatamente, as primeiras vítimas do nazismo são as pessoas que apresentam alguma doença psíquica. Essas pessoas são alvo de uma campanha. Enquanto os trabalhadores alemães passam fome, as pessoas com esquizofrenia ou outros problemas estão em asilos luxuosos, sendo alimentados pelo Estado. O primeiro grupo a ser eliminado fisicamente serão os chamados abalados psiquicamente, com doenças psíquicas. O nazismo prendeu comunistas desde o início, mas começou seu projeto de morte com pessoas que não cumpriam aquela ideia da raça ariana. A raça ariana é uma invenção do século XIX. A raça ariana foi inventada pelos racistas do século XIX e Hitler quis dizer que esta raça era superior, ela tinha dificuldade para existir porque havia falta de espaço, os mais de 80 milhões de alemães precisavam de espaço vital. E esse espaço tinha que se expandir para as áreas onde houvesse outros alemães. O próprio Hitler, no início do Mein Kampf, diz que quis o destino que ele nascesse na Áustria e que povos com o mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. Da mesma forma que Mussolini tinha pregado nada acima, fora ou contra o Estado, Hitler prega um só povo, ein Volk, um só governo, só uma característica e um só comandante. A unidade fascista, nada de discussões de instâncias, nada de discussão de muitos poderes, um só poder. O nazismo, como os fascismos em geral, possui um pensamento reto de dizer isso é certo e aquilo é errado. Exemplo, Hitler promove uma exposição de arte degenerada. A arte boa é a arte nazista. O expressionismo, o cubismo e outras formas são errados. O nazismo aponta com clareza o que deve ser feito. Quem é a pessoa possível e quem não se enquadra nisso será preso ou morto. Nessa forma, o nazismo acaba sendo um caminho muito unilateral de visão de mundo que torna, para os nazistas, a sociedade claramente dividida entre quem deve viver, quem deve morrer, qual é a arte boa, qual é a arte ruim, quais são os países do bem e quais são os países do mal. Nesse sentido, o nazismo é muito direto e, como tal, conquista muitas pessoas que têm dificuldades com detalhes, que têm dificuldades com lentidão de debates, que têm dificuldades com as tradições do Estado democrático. Como Mussolini, em 22, na Marcha sobre Roma, atacou jornais e sindicatos de esquerda, também o fascismo alemão, chamado nazismo, vai fazer o mesmo. Uma vez no poder, começa essa marcha para a ditadura. A partir de 1934, difícil falar que a Alemanha ainda seja uma democracia. Em 1935, os nazistas excluem os judeus da cidadania alemã. Os judeus estavam na Alemanha
há séculos. Os judeus falavam a língua alemã com grande experiência cultural, grandes músicos, poetas alemães tinham ascendência judaica. E, de repente, os nazistas pegam o antigo sentimento antissemita contra os judeus e transformam em política de Estado. Em 1935, leis de Nuremberg, não pode mais ter casamento entre judeus e arianos, não pode mais existir passaporte para alguém de ascendência judaica e começam os tribunais de raça, que vão determinar quem pode ou não pode, por exemplo, casar e assim por diante. Uma das vítimas dos campos de concentração são os infratores, por exemplo, das leis de Nuremberg. Muito importante. A partir da ascensão ao poder, o culto à morte, vocês sabem que muitas das instituições nazistas, como as SS, tinham uma caveira como símbolo. O culto à morte é próprio do nazismo. O nazismo não é um sistema racional de reelaboração do Estado. É uma ideia de unidade e que existe essa negação da vida, esta espécie de culto a tudo aquilo que seja forte e desconfiança de tudo aquilo que seja vital ou complexo. O nazismo é a ideia de unidade absoluta, eliminando, não apenas perseguindo, mas eliminando todos aqueles que eram contrários a esta ideia. A chamada solução final, ou seja, o plano para destruir todos os judeus nas áreas controladas pelos alemães, ela já é de plena Segunda Guerra Mundial. Mas muito antes da chamada solução final, os nazistas já diziam que ciganos, testemunhas de Jeová, que negros que existiam, por exemplo, nos bares de jazz de Berlim, negros, comunistas, homossexuais, todos aqueles que fossem considerados com deficiências mentais, infratores das leis de Nuremberg e ladrões comuns, todos esses vão para campos de concentração, cada um com um tipo de estrela e uma cor específica, não apenas devem ser presos, mas a maior parte deve ser eliminada. Ou seja, não podemos conviver com a diversidade de ter povos, por exemplo, que não sejam associados aos arianos. Por isto que o nazismo não é apenas uma ditadura de extrema-direita totalitária. Por isso que o nazismo não é apenas alguém que persegue, como outros regimes perseguiram, tanto a direita quanto a esquerda. O nazismo é um projeto de morte. O nazismo tem como plano a eliminação das pessoas que não se enquadram em um determinado padrão. O nazismo toma a Alemanha via sistema institucional, apesar das violências durante as eleições de 32. A partir de 33, com Hitler no poder, isso se torna uma norma, e esta violência, como nós vemos na Noite dos Cristais, quando os nazistas estimulam atentados contra lojas judaicas e depois ainda cobram uma indenização da comunidade judaica pelas arruaças ocorridas na Noite dos Cristais, os nazistas se baseiam sempre em fake news, ou seja, espalhar notícias falsas. São os judeus que promoveram a Noite dos Cristais, são os judeus que coordenam, diz Hitler no Mein Kampf, toda a pornografia da Alemanha. São os judeus que provocaram a derrota da Alemanha na Grande Guerra. Essas fake news, muito antes de nós usarmos esse termo, são base do pensamento nazista. O nazista não é apenas uma ditadura, é um sistema de morte, de destruição dos outros, e por isso muitos países, por exemplo, proibiram por lei que houvesse partidos, instituições e manifestações pró-nazistas, porque os nazistas não pretendem fazer parte do jogo político. Eles pretendem destruir o jogo político e condenar à morte quem não se enquadre neste padrão. Ao dizer quem deve sobreviver e quem deve morrer, o nazismo se torna um sistema de morte incompatível com qualquer sociedade aberta ou democrática ou plural, ou que pretenda incluir sua diversidade dentro de um sistema aberto. Foi um prazer.